Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um bloco do nosso curso de Direito Previdenciário, onde estamos aprofundando sobre as ideias de aposentadoria, onde vocês possam entender melhor em que momento se aposentar, como ter uma maior previsibilidade do momento correto e ainda como prever as consequências diante dessa escolha. É uma escolha tão importante que pode, obviamente, custar muito caro ou então, na verdade, trazer muitos benefícios. E como havíamos mencionado na aula passada, temos a regra de transição do artigo 17, onde ali cabe a hipótese da aplicação do fator previdenciário. De fato, é uma hipótese excepcional, mas é importante entenderem qual é a possibilidade dessa aplicação. Então, vejamos aqui o artigo 17 novamente, onde, a partir da data da entrada desta emenda, temos que a pessoa que tenha mais de 28 anos de contribuição se mulher e 30 anos de contribuição se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. O cumprimento do período adicional correspondente a 50% do tempo que na data da entrada em vigor desta emenda faltaria para atingir 30 anos de contribuição se mulher e 35 se homem. Além disso, o parágrafo único dispõe que o benefício concedido nos termos do artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética das simples contribuições dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicadas pelo fator previdenciário. Então, vejam, nessa hipótese da somatória de 50% do período que faltava para a complementação da aposentadoria, é possível a aplicação do fator previdenciário. Temos ainda a hipótese do artigo 18. O que prevê o artigo 18? Prevê que o segurado que trata o inciso 1º do parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição Federal, filiado ao regime geral de previdência social, até a data da entrada em vigor desta emenda, poderá aposentar-se quando preencher cumulativamente os requisitos: 60 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem, 15 anos de contribuição para ambos os sexos. A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade de 60 anos de mulher, prevista no inciso 1 do CAPT, será acrescida em 6 meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade. E como é que funciona esse quadrinho? Suponha que a mulher tenha 60 anos em 31/12/2019, essa mulher vai aposentar em 1/1/2023, quando então ela tiver 62 anos. E, obviamente, nesta hipótese temos que o valor da aposentadoria de que trata esse artigo corresponderá ao valor apurado na forma da lei. Enquanto não houver lei, aplicar-se-á o artigo 26. Então, nesta hipótese, quando a mulher completar 62 anos de idade, ali, eventualmente, como mencionado naquele quadro, em 2023, aplicar-se-á a nova forma de cálculo, que foi aquela que eu mencionei, 100% do período contributivo de julho de 94 até a data que, obviamente, a pessoa tiver o direito, nesta hipótese que eu mencionei, em 2023. Então, o cálculo será feito conforme o artigo 26, enquanto não houver lei dispondo de uma maneira diferente de cálculo. Então, veja, enquanto não houver lei, aplicar-se ao artigo 26, que é a nova modalidade de cálculo da Previdência. E aí, pessoal, passando um pouquinho, temos a parte mais prática, onde dispomos que o salário de benefício, por sua vez, é baseado no cálculo da renda mensal inicial, que nada mais é que o valor pecuniário do benefício que será recebido pelo segurado. Então, todas as vezes que, eventualmente, ouvirem ou então tratarem da ideia de salário de benefício, quer dizer que é aquele salário que você vai receber quando se aposentar. E o que é RMI? É o valor da renda mensal inicial, que é baseado, obviamente, nos seus salários de contribuição, que foi aquilo que você contribuiu a sua vida inteira. Então, agora vamos para uma parte mais prática, para que vocês possam antever qualquer eventual ali percalço no meio do caminho para essa aposentadoria e se planejar. Então, vou mostrar para vocês como é que funciona essa parte mais prática da aposentadoria, para que quando vocês forem fazer esse requerimento não sejam pegos de surpresa. Então, vejamos aqui. O valor da aposentadoria
é o salário de contribuição, correspondente ao salário do trabalhador, desde que não ultrapasse o teto do INSS, que em 2020 está baseado em 6.101,06, e se for maior que esse valor, o teto do INSS será considerado o valor do salário da contribuição. A reforma da Previdência alterou essas alíquotas para 7,5%, 12% e 14%. E agora as alíquotas são progressivas, ou seja, as alíquotas são aplicadas em cada faixa de salário do segurado, até o teto de 6.101, que é o teto atual em 2020, semelhante ao que acontece no imposto de renda. E ali o valor da aposentadoria ela é baseada no benefício, conforme o cálculo da média aritmética atualmente de 100%, se for aplicado, obviamente, o artigo 26, e se a pessoa tiver o direito adquirido, não vai se aplicar o artigo 26, vai, obviamente, se aplicar aquelas reduções onde se tem 20% das reduções dos menores salários e considerar-se-á 80% dos maiores salários. Então, para aquelas pessoas que se filiaram à Previdência após 2019, após novembro de 2019, ou então para aquelas pessoas que estão nas regras de transições que se aplicam ao artigo 26, o salário de benefício ele deve ser calculado com base aritmética de 100% dos salários de contribuição. É utilizado para o cálculo de todos os benefícios, com exceção apenas do salário família e do salário maternidade. E o que significa o USB? O USB é a média aritmética de todos os salários de contribuição. Então, suponha que eu, a minha vida inteira, contribuí ali com salário mínimo, depois eu fui para 2, depois eu fui para 3 salários mínimos, e ali a minha vida contributiva foi sempre, às vezes, muito bagunçada. Então, far-se-á uma média aritmética de todo esse período contributivo, de julho de 94 até a data da minha aposentadoria, para que, então, se entenda ali uma média aritmética conforme os meus salários de contribuição. Então, vejam, o salário de contribuição é aquilo que será utilizado para o momento da minha aposentadoria. E aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo prático para vocês entenderem o quão importante é essa possibilidade e esse entendimento de cálculo. Então, vejamos aqui na tela. Suponha que esse é um cálculo real, onde eu realizei há pouco tempo, e ali a pessoa nasceu em 26 de 1 de 1961. Essa pessoa, no momento em que fez o requerimento do benefício, tinha 58 anos e 10 meses e 16 dias. Essa pessoa é do sexo masculino. Quando eu calculei a aposentadoria da pessoa com base na reforma da Previdência, ou seja, em dezembro de 2019, ou seja, após a data da emenda, essa pessoa com 100% dos salários de contribuição, teve o salário aqui final, a RMI, que é a renda mensal inicial da aposentadoria, de R$ 4.787,36. Tudo bem? Então, essa aqui é a aplicação do artigo 26, onde se considera 100% dos seus salários de contribuição. E aí, pessoal, essa aposentadoria foi supostamente requerida no dia 12 de dezembro de 2019, com base ali na reforma da Previdência, no artigo 26 da Emenda Constitucional 103. Em uma outra simulação, essa mesma pessoa, quando requereu o benefício, vejam, data de nascimento, 26/1, 58 anos, 4 meses e 16 dias, e ali, suponha que essa pessoa requereu o benefício em junho de 2019, ou seja, ele quis retroagir para aplicar a legislação anterior, o artigo 29 da Lei 8.213, aqui temos uma redução de 20% dos menores salários, e considerando os 80% maiores e desconsiderando os 20% menores, essa pessoa, ainda que ela se aposente antes da data da entrada da emenda, ela passa a receber R$ 5.483. Vejam, pessoal, quão importante é esse momento de escolha da aposentadoria. Por mais que as pessoas queiram aproveitar as contribuições feitas depois de novembro de 2019, muitas vezes essas contribuições podem gerar prejuízo. E esse foi o cálculo realizado numa situação, na verdade, numa situação real, onde eu fiz essa diferença e demonstrei para a pessoa que valia mais a pena ela aposentar
à luz da legislação anterior, valia mais a pena ela aposentar antes da entrada da reforma da Previdência do que em momento posterior. Então, ressalto aqui mais uma vez que é importante vocês entenderem essas diferenciações e passarem a, então, escolherem o melhor momento de se aposentar. Nesse caso aqui, inclusive, a diferença foi de mais de R$1.000. Isso a longo prazo, isso eventualmente durante 20, 30 anos, que hoje é o período que a pessoa usufrui da aposentadoria, isso tem um custo muito alto. Então veja o quão importante é a previsibilidade, é o planejamento previdenciário. Tudo bem? Então agora vocês entendendo das regras, tenho certeza que farão uma escolha muito melhor. Agradeço por ficarem aqui comigo até o final desse bloco e retornamos no bloco seguinte.